Cruzeiro e falando aqui de outro português. Mas o Gabriel Peck, HG, eu acho um jogador bem interessante, até falava com o André, 25 anos, tem muita saúde, um jogador para jogar pelo lado direito do campo, é o lado direito principal. Ele até tem algumas partidas pelo lado esquerdo e como central, mas não é o forte. O forte do Gabriel Peck é realmente jogar pelo lado direito. 25 anos, muita saúde, jogador Jogou canhoto. pré-olímpico, né, Paulo? Sim, jogador canhoto que joga pelo lado direito. Então, é aquela situação do arroio, né, do jogador que pode cortar ali para dentro para fazer uma batida. Eu acho um nome bastante interessante e que me agrada. Ao Thiago Valu agrada esse nome. Eu não acho ele um jogador tecnicamente melhor do que o Sinisterra, mas ele fisicamente é bem superior hoje ao Sinisterra. E com relação ao Arroio, ele é um jogador que é muito mais experiente e experimentado do que o Arroio. Então me agrada esse movimento do Cruzeiro e vejamos como é que a coisa vai se desenrolar. Não deve ser uma coisa fácil. Ele está no Los Angeles Galaxy, tem boas temporadas por lá, mas é um movimento do Cruzeiro que eu acho bem interessante para esse lado de campo. Ele bateu 100 jogos lá recentemente, 43 gols, 27 assistências. Bons números, hein? Será que vem para ser titular, Valu? É difícil. Hoje eu entendo que o Peck seria titular no lado direito. E ele talvez, hoje, tá, pessoal? Tem que chegar, jogar, se adaptar. Para mim também um traço do desejo do Arthur Jorge de colocar esse Cruzeiro para jogar em algumas circunstâncias, talvez não todas, com 2 pontas, né? O Arroio, o Sinisterra terminou em alta. Vamos ver como é que vai ser esse período de férias, a pré-temporada, a intertemporada que o Cruzeiro vai fazer com o Arthur Jorge, mas eu até dizia essa semana ainda, o Cruzeiro ainda não tem, talvez o Peck seja o ponta que possa entregar algo que o Cruzeiro não tem com jogadores de velocidade, regularidade. Porque, por enquanto, o Cruzeiro já tem Arroio e Sinisterra, daqui a pouco vai fazer 1 ano. Mas nós nunca vimos, em algum momento, os dois em um nível de entrega parecido. É sempre um tá aqui, o outro tá fora de combate. Quando o outro tá começando a melhorar, o outro... Talvez o Peck seja esse cara para entregar uma regularidade, HG. Eu gosto do futebol do Gabriel Peck. Assim que saiu assim que saiu a notícia, eu comecei a dar uma olhada no desempenho, principalmente nos números, né? O Guilherme até trouxe. Uma coisa que não dá pra negar, eu me lembro do Peck, principalmente 2023 dele, e 22 também, mas num contexto de Série B. Ele ainda era um jogador bem jovem, bem irregular. E aí em 2023 ele já faz um ano muito interessante, que já é um contexto de Vasco na Série A do brasileiro, né? São 50 jogos, 14 gols e 5 assistências. Para um ponta, 14 gols é um número bem interessante, né? E aí ele vai em alta pro Galaxy, na primeira temporada ele arrebenta. São 21 gols e 19 assistências em 41 jogos. A segunda temporada dele no Galaxy é a pior temporada dele, mas na pior temporada ele entrega 11 gols, que não é um número ruim pra ponta. E nesse ano, no meio do ano, ele já tá com 11 gols e 4 assistências. Então, assim, uma coisa que não dá pra negar é que ele tem gol. E o Cruzeiro é um time que precisa de gol. Quem faz gol no Cruzeiro? Caio Jorge. Às vezes o Arroio, às vezes o Christian, esse ano tá muito goleador. Esse ano o Matheus Pereira até saindo. Matheus Pereira tá fazendo seus gols, mas não são jogadores que você pode depender deles. O Christian vai fazer gol pra gente. Não é a função dele. Então o Cruzeiro sempre foi muito dependente de um Caio Jorge, que esse ano começou a oscilar. Sim. Principalmente pelas questões físicas que o cruzeirense espera que após a pausa ele possa solucionar. Então, nesse aspecto, a contratação do Gabriel Peck me agrada por ser um jogador que traz algo que o Cruzeiro não tem. Agora, a pergunta que eu coloco é: o Gabriel Peck sai em 2023 para 2024, por 10 milhões de dólares, se eu não me engano, por 70% do passe. Ele, inegavelmente, foi um jogador que evoluiu na Major League Soccer, apesar da gente poder relativizar o nível da Major League Soccer. Mas se ele custou 10 milhões de dólares alguns anos atrás, um jogador menos maturado, menos pronto, quanto ele custaria agora? Então, assim, o Cruzeiro vai pagar mais de 10 milhões de dólares, imagino eu, em um jogador que, sinceramente, por mais que ele possa apresentar, como você disse, mais regularidade do que o Arroio, e uma questão física muito acima do Sinisterra, eu não consigo ter certeza de que o Peck hoje... Sim, eu não tenho a convicção, a certeza
Acho que o Cruzeiro vai estar trazendo um jogador pra... Opa, não tem mais discussão. Esse cara aqui é o titular absoluto. Não, eu nem acho que o Peck seja de fato esse cara. Então... Mas eu acho que ele tem potencial pra mostrar mais ainda. Mas você não acha aos 25 anos. Porque assim, eu acho que quantidade nas beiradas, o Cruzeiro tem. O que eu acho que falta é aquela bala de prata. O cara pra eu não confio nas opções e jogar, não é assim? Eu não confio nas opções que o Cruzeiro tem hoje, André. Não, mas em quantidade o Cruzeiro tem. Então, mas... Olha, o Wanderson tá fora do barato.